Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. E hoje o nosso tema, então, fortalecidos com poder. E o nosso texto, pastor? O nosso texto está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21, que diz assim: Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Temos aí, pastor, uma das cartas mais profundas da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, aos Efésios, vai tratar exatamente sobre a igreja. Ele vai falar exclusivamente sobre o corpo de Cristo, que sou eu e que é você. Amém. Nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele estava preso, pastor, quando escreve essa carta, era prisioneiro em Roma, ele estava algemado, aprisionado, ameaçado, mas as circunstâncias não impediram dele orar. E uma oração tão profunda, tão forte, ficou registrada para que chegasse ao nosso conhecimento e nos ensinasse muitas coisas. Então, hoje nós vivemos um tempo em que muitas coisas podem estar no impedimento, mas você pode orar, você não está impedido de orar. Amém, pastor? Amém. Olha, muitas coisas podem estar fechadas, mas os céus estão abertos sobre nós. Então nós podemos orar e ser ouvidos pelo Senhor, porque também o seu ouvido não está cerrado, mas está aberto e inclinado para ouvir o nosso clamor. E aí então existe uma fala do apóstolo Paulo logo nesse início, que eu quero chamar a sua atenção, quando ele diz, pastor, por esta causa eu me ponho de joelhos, né? E aí enfatizar, então, essa questão que o apóstolo Paulo, quando ele enfatiza que se põe de joelho, ele está dizendo exatamente que era uma questão, pastor, o contrário do costume, do hábito dos judeus orarem. Eles tinham o hábito de orar de pé, né? Oravam de pé, oravam andando, né? Sempre de pé, mas quando se colocavam de joelho é porque eles manifestavam a seriedade do que estava sendo apresentado a Deus. Era algo que dizia, Senhor, eu preciso de resposta e eu preciso que essa resposta traga tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem. Portanto, ele vai aqui destacar dizendo que o Senhor é poderoso para fazer o que ele está pedindo e ainda para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Glória a Deus. Então, ele está ali dizendo em total humilhação, em total reconhecimento da dependência de Deus, dizendo que precisa que o Senhor, então, se mova para a gravidade da situação que eles estavam vivendo. Hoje, pastor, nós vivemos uma situação grave no mundo, no Brasil, em Rondônia e na nossa cidade. Nós precisamos apresentar ao Senhor com sinal, com atitudes que demonstrem
o quão percebemos a gravidade do que nós atravessamos nesse tempo. Hoje mesmo, você que está aqui no estado de Rondônia, hoje mesmo a nossa capital já estava ali, né, num comboio de viaturas, ambulâncias do Exército Brasileiro, que estava ali para fazer a condução e transportar média de 20 pessoas que precisavam ser atendidas. O estado de Rondônia não tem mais condições de atender. Foram para fora. Eu fiquei pensando as famílias, como ficou o coração das famílias, vendo seu ente ali queridos, ser levado para longe, não sabendo o que vai acontecer. Amados, nós vivemos um tempo de crise terrível. Eu entendo, pastor, que nós estamos num tempo de dizer ao Senhor, por esta causa, eu me ponho de joelhos. E aí, então, qual foi o pedido do apóstolo Paulo ao Senhor? Né? Qual foi o pedido que ele fez? É engraçado, né, pastora, nessa parte do pedido, porque Paulo está preso, como a senhora colocou. Sim. E ele não pede, em nenhum momento aqui a gente não vê ele pedindo que ele seja livre da prisão, que Deus levante aí os seus anjos, né, ao seu favor, para que ele possa então sair das cadeias ali da prisão. Mas ele está orando, pedindo algo tremendo e algo que é necessário, que nós precisamos pedir hoje, pastor. Ele pede que conceda a cada um de nós que nós sejamos fortalecidos com poder no nosso íntimo, ou seja, no nosso espírito, né? Ele pede no seu íntimo do seu ser, ou seja, o nosso espírito seja fortalecido com o poder de Deus para que nós possamos vencer tudo isso que nós estamos atravessando nesse tempo, pastor. Exato. Então o pedido é exatamente esse, que você e eu, né, que o povo ali de Éfeso que estava se convertendo fosse revestido de poder, fortalecidos no poder. Ele fala no homem ou no ser humano interior, no homem e na mulher interior. Então ele não está pedindo para ser livre da prisão, ele não tem um pensamento egoísta em momento nenhum. Ele sabe muito bem a sua missão, ele sabe por que ele estava passando 3 anos em Éfeso. Éfeso tinha uma situação dificílima. Pense num local idólatra, eles passavam mais de 2 horas gritando, Diana, salve a Diana dos Efésios. Portanto, lá havia um templo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, onde se passava, pastor, tantas questões, né, de prostituição, de idolatria, era algo dominante naquele lugar. Então, o que o apóstolo Paulo visualiza ali de tão tenso, uma situação tão difícil, que ele diz, por esta causa eu me ponho de joelho, é que as pessoas estavam indo a passos largos para o inferno. Portanto, nós vivemos um tempo, amados e amadas, que o amanhã nós não sabemos qual é o último momento de contato com uma pessoa, não sabemos qual é a última palavra, qual é a última oportunidade. Nós precisamos ir diante do Senhor e dizer, por esta causa eu me ponho de joelho, pela salvação da sua família, pela salvação dos seus amigos, pela salvação desta cidade, do estado, da nossa nação. Nós precisamos saber reconhecer a seriedade da situação que nós vivemos nesse tempo. Então, ele fala no seu interior, ou seja, que nós sejamos fortalecidos com poder no nosso espírito. Ele fala da vida espiritual, ele fala de experiência com Deus. Quando ele fala plenitude de Deus, ele está falando exatamente de experiência profunda, conhecer a Deus, amar a Deus. Ele fala que Cristo deve habitar nos nossos corações, que Sim. Cristo, né, habite ricamente nos seus corações, ele fala. Quando ele fala de vida interior, ele fala de experiência com Deus. E quando ele fala do amor, pastor, ele não está falando do amor de Deus para conosco. Esse é perfeito. Ele está falando como você ama a Deus. Como é o seu amor por Deus. É isso que ele está falando. Você ama a Deus? Né? Você deseja estar com o Senhor? É o seu prazer estar com Deus? Você conhece a voz de Deus? Você já sentiu o seu perfume, a sua presença, o seu toque? Você conhece o respirar, o pulsar do coração do Senhor? Ele está falando de experiência profunda quando ele fala, esse povo precisa conhecer a plenitude do Senhor. É isso que ele está dizendo, por isso ele fala, por esta causa eu me ponho de joelhos. Então, pastor, o que eu quero dizer? Que nós precisamos de poder. Eu preciso de poder e você precisa de poder. Nós precisamos de poder para amar, precisamos de poder para perdoar, precisamos de poder para orar, precisamos de poder para crer, precisamos de poder para viver.
Esses últimos tempos que nós estamos atravessando, nós precisamos de poder para morrer, saber quem somos e desagarrar desse pó dessa terra que não é aqui o nosso destino. Nós precisamos de poder para vencer os dias que são maus. E o apóstolo Paulo, pastor, ele vai falar tremendamente aqui que com esse revestimento de poder, né, conceder esse poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, aí nós vamos conhecer, ele fala, para que nós possamos compreender, né? Ele está falando essa palavra, a largura, aqui eu achei interessante, o comprimento, a altura e a profundidade, e também conhecer o amor de Cristo, né? Que excede todo e qualquer entendimento. Olha que coisa mais tremenda e poderosa. Então nós precisamos conhecer o amor de Cristo por cada um de nós, para que nós possamos amá-lo profundamente, né? Compreender essa largura, essa profundidade, essa altura, para que a gente possa viver esse amor do Senhor nesse tempo, principalmente nesse tempo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Cristo, amar o próximo e fazer algo em salvação dessas pessoas também. E conhecer o amor é conhecer a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, conhecer a Deus. Então, e ainda o Senhor disse, sabe o quê? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Jesus Cristo disse. Amados, nós passaremos a eternidade conhecendo a infinitude de Deus, porque Ele é infinitamente mais do que nós podemos alcançar. Então, o que é o conhecer, né? Existe dois conhecer, pastor. Conhecer mental, intelectual, né? Tem pessoas que conhecem a Bíblia, versículos e tudo, mas não conhecem a Deus. Isso é possível? Sim, isso é possível. Não tem experiências profundas com o Senhor Jesus. Exatamente. Então é possível uma pessoa viver dessa maneira e nós precisamos conhecer no Espírito, né? Para a glória do nome do Senhor. E tem um detalhe, quando o apóstolo Paulo estava falando sobre a gente buscar o poder, esse revestimento, esse compreender do amor, ter essa profundidade, ter experiência com o Senhor, aí ele vai dizer que Deus sabe das nossas necessidades, porque ele vai dizer que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você esteja pensando. O que você está pensando, talvez? Pensando na dívida que você tem, pensando talvez aí na cura que você precisa, talvez na crise financeira que o mundo e nossa nação está vivendo. Deus é infinitamente mais do que você está pensando, pedindo, porque Ele pode operar através do seu poder na sua vida infinitamente mais. Glória a Deus por isso, né, pastor? E quando Ele fala que nós começamos a conhecer esse amor, conhecer a Deus, é como uma planta, quando Ele fala arraigados, pastor, é como se Deus fosse o solo e você é uma planta, e você é plantado nesse solo. O que ocorre, toda a sua sustentação, seus nutrientes é tirado de Deus. Não há vida fora dele. Todo o seu suprimento vem do Senhor. Amém. Toda a sua sustentação vem do nosso Deus. Bendito seja Deus por isso. Então, no nome de Jesus Cristo, amados e amadas, dizer a você que para ter a oração respondida você precisa estar firmado na palavra de Deus e conhecer a sua vontade. Como é que conhecemos a vontade de Deus? Quando nós conhecemos a sua palavra. A palavra do Senhor revela a sua vontade. E porque 1 João 5, 14 e 15, pastor, vai dizer exatamente isso. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, então Ele nos ouve, né? E ainda diz, e se sabemos que Ele nos ouve, ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que temos feito. Bendito seja o Senhor por isso. Então nós precisamos entender que a oração é importante para o nosso crescimento espiritual. E esse é um tempo, pastor, de redobrada vigilância. Nós precisamos orar mais, buscar mais a Deus, clamar mais, consagrar mais as nossas vidas. Nós tudo, amados, olha, nós precisamos estar plantado nesse solo que é o Senhor. E todo o nosso ser deve respirar de Deus, por meio de Deus e para Deus. Dizer uma coisa para fechar e nós orarmos, pastor. Veja bem, o nosso Pai conhece as nossas necessidades, mas ainda assim é necessário que você peça, porque todo o que pede, recebe, está registrado em Mateus 7:8. E quando pedimos, nós estamos reconhecendo as nossas limitações. Hoje, pastor, olhando para todo esse cenário, eu digo, meu Deus, nós dependemos totalmente do Senhor. Então nós reconhecemos que somos fracos e que somos totalmente dependentes de Deus.
e reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos que Ele é a fonte de todo o nosso suprimento. Deus é o nosso supridor. Bendito seja o Senhor, Amém. que não estamos sozinhos. Que a Ele seja a glória na igreja, como está no último versículo, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos Amém. orar. Pai, obrigado, Deus, por esta palavra oportuna de hoje. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada lar, sobre cada família que recebe essa mensagem neste dia. Em nome, Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos, Pai, ouça o nosso clamor. Sim. Que nós possamos mesmo orar, realmente possamos nos colocar Meu de Deus. joelho por esta causa, seja Ensina-nos qual a te for a buscar, causa, que nós meu possamos mesmo orar com convicção, orar com fé, realmente crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos Graças ou pensamos, a Deus. e tudo isso, Pai, que nós possamos ser fortalecidos com poder. Em nome de Nesta Jesus oração Cristo. possamos ter experiências com o Senhor. Eu clamo, Pai, que cada família, cada pessoa seja uma pessoa de oração e que tenha experiências profundas realmente com o Senhor. Sim, meu E Deus. viva a Em Tua nome de vontade, a Jesus Tua palavra. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Fique na graça e na paz e até a nossa próxima Palavra Oportuna.